Você já percebeu que algumas das maiores lições sobre o amor não vêm de livros, nem de filmes, mas de animes? Parece estranho. Afinal, estamos falando de histórias fictícias, cheias de coincidências e romances improváveis. Então, por que elas conseguem tocar tanta gente? No fim deste vídeo, talvez você nunca mais enxergue os romances dos animes da mesma forma. Existe uma coisa que praticamente todos os grandes romances dos animes têm em comum. E não é o beijo, nem a declaração, nem o casal finalmente ficando junto. É outra coisa. E talvez seja exatamente isso que faz essas histórias permanecerem na nossa memória por tantos anos. Pensa por um instante. Quando você lembra de um romance marcante, você lembra do final ou lembra de tudo o que aconteceu antes dele? Os olhares, as conversas, os silêncios, as pequenas atitudes, os melhores romances nunca foram construídos em um único momento. Eles foram construídos aos poucos. Horimiya mostra isso muito bem. Antes de existir um casal, existem duas pessoas aprendendo a enxergar uma a outra além das aparências. O romance não acontece de repente. Ele nasce da confiança. E talvez seja exatamente assim na vida também. Já em Kaguya-sama, o problema nunca foi falta de amor. Foi orgulho, os dois sentiam a mesma coisa, mas tinham medo de demonstrar. E por mais engraçada que a história seja, esse medo parece muito mais real do que gostaríamos de admitir. Agora pense em Frieren. Ali, o amor aparece de uma forma completamente diferente. Ele não é mostrado através de grandes declarações, mas através do arrependimento, da saudade e da percepção de que algumas pessoas são importantes, mesmo quando demoramos tempo demais para entender isso. E sabe o mais curioso? Nenhum desses animes fala exatamente sobre encontrar o amor. Eles falam sobre aprender a valorizar pessoas, perceber pequenos gestos, estar presente, demonstrar carinho antes que seja tarde. Talvez seja por isso que tantos protagonistas demorem tanto para confessar seus sentimentos. Muita gente chama isso de enrolação, mas será que é só isso? Ou será que eles têm o mesmo medo que muita gente tem na vida real? O medo de perder alguém importante. Por que dizer eu gosto de você parece simples, mas não é. Uma frase pode mudar completamente uma amizade. Pode aproximar duas pessoas ou afastá-las para sempre. E talvez seja justamente por isso que esses momentos tenham tanto peso nos animes. Existe uma frase que eu gosto muito. As pessoas não costumam se arrepender do amor que sentiram. Elas se arrependem do amor que nunca demonstraram. E olhando para tantos romances, parece difícil discordar disso. Talvez o maior erro seja assistir um anime de romance pensando que ele vai ensinar como conquistar alguém. Os melhores romances nunca foram sobre conquista. Eles sempre foram sobre crescimento, sobre aprender, sobre mudar por causa de outra pessoa. Cada anime enxerga o amor de um jeito diferente. Horimiya fala sobre aceitação, Kaguya-sama fala sobre orgulho, Frieren fala sobre o tempo, a Silent Voice fala sobre perdão, mas todos parecem apontar para o mesmo lugar. Aquela ideia que eu falei no começo, a característica que todos eles compartilham não é o romance, é o tempo. Tempo para conhecer, tempo para mudar, tempo para criar memórias, tempo para perceber o valor de alguém. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias emocionem tanto. Porque elas nunca falaram apenas sobre encontrar alguém. Elas falam sobre algo que todo mundo vive. O medo de perder, o arrependimento, a saudade e o desejo de ter dito mais enquanto ainda havia tempo. Talvez esse seja o maior ensinamento dos animes sobre o amor. Não espere o momento perfeito para demonstrar o que você sente. Porque o tempo passa, as pessoas mudam e algumas oportunidades simplesmente não voltam. No começo deste vídeo, eu disse que talvez você nunca mais enxergasse os romances dos animes da mesma forma. E eu espero que isso tenha acontecido. Porque no fim, os melhores animes nunca falaram apenas sobre encontrar alguém. Eles falaram sobre valorizar quem já faz parte da nossa vida. Talvez seja por isso que essas histórias emocionem tanto. Elas podem ser fictícias, mas os sentimentos que despertam são completamente reais. E para você, qual anime mais mudou a forma como você enxerga o amor?